Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, né? Eu espero que sim, eu espero que estejam, né? Mesmo em meio a tantas motivações para que nós venhamos viver cabisbaixo, triste, sem esperança, em Cristo Jesus, em Deus, nós conseguimos encontrar esperança, nós conseguimos encontrar forças para que nós possamos acreditar que Deus, Ele tem cuidado de nós, que Deus, aqui neste mundo que nós vivemos, Deus Ele tem, em Cristo Jesus, cuidado de cada um de nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos aqui, ó Deus, para sermos instrumentos do Senhor. Eu peço a Ti, antes de tudo, perdão pelos meus pecados, as minhas falhas. Peço que o Senhor venha ter misericórdia desse Teu servo, que tem vindo aqui nesse canal, ó Deus, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, porque o nosso propósito aqui, ó Deus, é manifestar o nosso amor ao Senhor, estendendo esse amor até o nosso próximo, que nós gostaríamos muito que eles estivessem na assembleia, ó Deus, no dia, reunidos no dia em que nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. É isso que nós temos procurado trabalhar, ó Deus, para que as pessoas possam se despertar, ó Deus, e se conscientizar que vai acontecer o arrebatamento da igreja, que o Senhor vai vir buscar a tua santa igreja que viveu separada deste mundo, que se consagrou, que se santificou para viver a eternidade. Então nós estamos persistindo, estamos, ó Deus, sendo perseverantes para que as pessoas não venham, ó Deus, viver um momento mais sombrio, o momento mais terrível que este mundo vai passar e que está profetizado, está revelado. Liberta, livra esse povo, visita cada pessoa, encaminha, ó Deus, esse vídeo às pessoas pelo qual o Senhor sabe que precisam ouvir. Eu não estou aqui em busca de quantidade, de likes, de seguidores por seguir. O que nós queremos, ó Deus, é formar aqui um povo que vá louvá-lo, um povo que vá servi-lo, dentro das suas respectivas placas de igrejas, que vão servir ao Senhor de todo o coração. Ó meu Pai, seja o Senhor louvado e glorificado e abençoa a todos nós, em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, nós temos trabalhado com as pessoas essa semana falando sobre o pecado, né? O pecado que é a arma fatal do diabo para afastar o homem de Deus. E ele tem usado essa arma, pessoal, desde a formação do mundo. Essa é a arma fatal do diabo. É levar a humanidade a pecar, a viver no pecado, porque, na verdade, nós somos pecadores, mas não atuantes. Nós fomos lavados quando a pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador. Presta atenção, quando a pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador, o que acontece com ela? Ela abandona o pecado. Como diz aqui, nessa palavra, que nós já temos falado para as pessoas, inclusive nós comentamos aí nos últimos vídeos, de Efésios capítulo 2, que diz: do pecado para a salvação pela graça. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos entregamos para Jesus, nós somos transportados do pecado para a salvação pela graça. Pela graça, pessoal. Olha, deixa eu falar para você. As pessoas elas não sabem a seriedade que é isso.
As pessoas, elas não sabem do que está para vir neste mundo. A Bíblia nos revela. Mas o problema é que, infelizmente, eu digo para você, infelizmente, a maioria das placas de igreja não prega essas revelações. Eu não sei se eles têm medo de esvaziar a igreja deles, se eles têm medo de assustar o povo. Você imagina se Jesus fosse ter medo de pregar, de falar o que o Pai tinha determinado dele falar. Por isso que eu digo, infelizmente, essas placas de igrejas que estão espalhadas por aí, as grandes placas de igrejas que têm programa de televisão, que são as que têm mais igrejas espalhadas nos bairros, nos municípios, nas capitais, nos estados, elas não trabalham isso que eu tenho pregado para vocês. Infelizmente, elas não trabalham. E o trabalho de uma igreja quando abre, uma igreja evangélica, uma igreja cristã, quando abre, é de propagar o evangelho. Mas não é esse trabalho que eles fazem. Eles fazem um trabalho assim meia boca, porque o trabalho deles estão desviado para as arrecadações. Porque eles construíram patrimônios, bens, empresas, né? E eles têm que pagar suas contas, aí eles botam a corda no pescoço do povo, sufocando o povo com essas campanhas diárias, com essas campanhas malucas, doidas da carne deles, que não nasceu do Espírito. Essas campanhas nascem da carne deles. Nasce das reuniões empresariais deles, não é reunião ministeriais. Não é reunião de episcopado, é reunião empresariais. Quando essa turma ele se reúne, é reunião empresarial, para falar de valor de igreja, para falar de negócios, para falar dos seus bens, que lá não está indo bem, que a sua igreja está caindo, que o valor lá era 300 mil, agora está dando 100, é que a empresa tal é isso, é a reunião deles. Entende? Faz aquela oraçãozinha meia boca, para não dar a entender de que não estão ali na presença de Deus, e só Deus sabe. Entende? Mas eles não fazem uma reunião episcopal para aprofundar na Bíblia, para dar uma direção àqueles que estão debaixo das suas lideranças, para quando eles chegarem na igreja, eles pegar a Bíblia, usado pelo Espírito Santo, e despertar nas pessoas o desejo de temer a Deus. O desejo de amar a Jesus, o desejo de abandonar o pecado. Ao contrário, eles conseguem fazer um trabalho que eles alimentam as pessoas no pecado. Por isso que no meio dessas igrejas, o que tem de escândalo não está no gibi. O que tem de membros que tem caso com o pastor, o que tem de pastor que tem caso com membros, o que tem de pastor que adultera, que trai a esposa, que bate, espanca a esposa. Filhos são todos os filhos deles. Muitos deles têm filhos que não querem nada com Jesus. Mas por quê? Porque eles, os filhos, não vêem nos pais um exemplo. E os próprios pais não têm nada de Deus. Então eles não conseguem exalar aquele perfume de Jesus. Eles não conseguem, né, fazer com que os seus exemplos, o seu testemunho se espelhe nos seus filhos. Primeiramente, eles querer servir o Senhor, que era para eles estarem servindo. Mas eles estão servindo o seu ventre. Porque uma igreja, quando abre, é para isso. Quando um dia eu resolvi pregar o evangelho numa placa de igreja, era para isso. É porque eu queria ver o meu próximo salvo, como dar para eles o que eu acreditava que eu tinha, o que acredito que eu tenho. Entende? E qual a razão que eu venho aqui nesse canal? Eu venho aqui para me tornar personalidade? Eu venho aqui para me tornar um youtuber? Não, eu não venho aqui para isso. Eu não coloco uma mensagem aqui no meu canal dizendo assim, dê seu joinha, dê seu like. Eu não coloco uma mensagem aqui dizendo para você assim, ó, me siga. A única coisa que eu peço às pessoas é que elas me ajudem a evangelizar, enviando vídeo para pessoas que elas conhecem que estão perdidas, estão afastadas, estão precisando de uma mensagem,
de fé. E não sei se elas vão estar prontas para ouvir o que eu falo, porque tem pessoas que só querem ouvir falar de bênçãos. E bênção. Pessoal, olha, Deus tem me abençoado. Graças a Deus tem me abençoado. Mas sabe por que Deus tem me abençoado? Porque eu peguei e acreditei nessas promessas que eu vou dizer para você. Eu acreditei no Salmo 23 e acredito no Salmo 23 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu acreditei no que está escrito em Mateus 6, para mim não andar preocupado, inquieto, ansioso com o que eu vou comer, beber, vestir, né? Olhai os lírios, olhar os pássaros nos céus, o vosso Pai Celestial sabe do que necessitais. Eu creio nisso. E eu creio que Deus em Cristo Jesus há de suprir cada uma da minha necessidade. Eu não preciso ficar desesperadamente correndo atrás de bênção. Mas é por causa disso, eu creio nessas palavras, que eu fico aqui dentro de casa sentado esperando cair do céu. É por causa de eu crer nessas palavras que eu chego lá no meu trabalho e eu fico morcegando, porque eu trabalho com pessoas. E infelizmente, eu vou ter que usar essa palavra de novo, infelizmente, pessoal, muitas das vezes dentro de uma empresa, os que fazem mais corpo mole são exatamente as pessoas que carregam a nomenclatura de crente, cristão e evangélicos. Sabe por causa de quê? Porque eles acham que o dízimo, essas campanhas que eles ficam escravos dentro da igreja, é que vai tirar eles de cauda e vai colocar eles como cabeça, é que vai fazer eles serem patrão. Pessoal, eu nunca vi ninguém na vida, ninguém na Bíblia, conquistar com Deus algo com facilidade. Tudo foi com luta. Então, abandonar o pecado é uma luta. Você pensa que é fácil? Você pensa que lá na minha juventude, quando eu voltei para Jesus, foi fácil eu abandonar aquelas coisas da minha juventude? Da minha transição da adolescência para a juventude? Você pensa que foi fácil? Com 17 para 18 anos? Não foi fácil, pessoal. Teve ali as resistências, teve ali, sabe, as ofertas, porque o diabo não quer perder-nos. O diabo não quer perder-nos. E ele vai fazer de tudo para tentar segurar você no seu vício, para tentar segurar você, sabe, nessa vida, muitas das vezes, de muitos homens, muitas mulheres. Ele vai trazer cada uma e cada um, pelo amor de Deus, só para tentar segurar você no pecado. Ele vai trazer facilidades da pessoa fazer barganha com dinheiro, desonesto, corruptamente falando. E ele vai tentar segurar você dentro dessa coisa errada, apresentando mais dinheiro. Aí vai vir as suas escolhas. Se você prefere continuar na corrupção e herdar o reino das trevas, ou se você vai preferir abandonar isso aí, entendeu? Sem ter um pingo de medo do que vai perder ou deixar de ganhar e confiar em Jesus e se lançar para Jesus e receber dele a salvação, receber dele, entendeu? O perdão e a nova vida. A decisão é das pessoas, porque elas têm a opção. Aqui no livro de Efésios diz assim, ó: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha só que coisa triste. Olha só, meus irmãos, que coisa triste. Enquanto estamos nos pecados, vivemos no delito e nos pecados, praticando os delitos e pecados, a Bíblia diz que nós estamos mortos. Olha que coisa triste, meus irmãos. As pessoas estão colocando esperança, achando que tudo vai voltar ao normal, se as vacinas saírem. Você veja que eles, os países, o mundo não se entende. É vacina da Coronavac, é da Pfizer, é da AstraZeneca. Cada um está correndo para fazer o seu marketing. Ó, aqui nós fizemos e deu certo.
Aí o que acontece com aquela vacina? O preço vai lá em cima e aquele país fica bilionário, trilionário, entendeu? É assim, tudo, pessoal. O que essa política faz é para poder arrecadar. É que nem esses fariseus hipócritas aí dessas placas de igreja. Que nem esses fariseus hipócritas. O problema era sair a vacina, né? Aí viram que a vacina tá para sair, aí já tá, o preço da seringa já tá indo lá em cima. Tudo. Esse mundo tá perdido. Deus sabia disso. As revelações de Apocalipse, pessoal, é para um mundo perdido, que não tem mais jeito. Esse mundo aqui não tem mais. A única solução para esse mundo é fazer o que Jesus disse lá em Apocalipse 21. Eis que eu faço nova todas as coisas. Porque é isso aí que nós vivemos. Esse mundo aí que as pessoas olham, diz que estão tirando onda, diz que estão curtindo, porque tem um carro de marca, porque tem um casarão, porque anda numa roupa de grife. Olha, eu não estou aqui falando isso porque eu tenho inveja de quem tem isso, que Deus abençoe. Mas eu estou falando, pessoal, que as pessoas colocam o coração nisso, colocam esperança nisso. Isso tudo vai passar, meus irmãos. Isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Pedro fala que existe um fogo entesourado para esse mundo. Esse mundo vai lamber em fogo. Pega as revelações de Apocalipse, pega lá o que é que vai acontecer, leia Apocalipse e você vai ficar estagnado. Você vai ficar com o seu queixo caído. Você vai falar assim, caramba, é isso aqui mesmo? Por isso que eu disse, esse mundo, depois que o arrebatamento da igreja acontecer, ele vai passar os momentos mais sombrios da sua existência, que nunca passou. Que nunca passou. Por isso eu fico aqui, pessoal, muitas das vezes, pessoal, revoltado por causa dessas placas de igreja, que fica com esses fariseus hipócritas, que eles podiam estar alertando o povo, usando a televisão, usando essas igrejas que eles têm, essa pancada de igreja, para trabalhar firme, fazer o mês da salvação, entendeu? O semestre da salvação, para salvar, pegar os pastores, pessoal, vamos investir em salvar almas, vamos pregar arrependimento e conversão, reunir cada placa de igreja, reunir eles, né, fazer a reunião deles, desses líderes, independente de placa de igreja, porque eles servem ao mesmo Senhor, leem a mesma Bíblia. Pessoal, eles mesmos dizem, olha, meus irmãos, nós temos que investir em arrependimento, temos que pregar arrependimento para esse mundo. O momento é agora, em que esse mundo está perdido, está sem esperança. Vamos apresentar para eles a vacina espiritual, que é Jesus Cristo, que dá salvação, que dá vida eterna. Vamos pregar firme sobre isso. Mas o que eles fazem? É briga entre si. Parece a briga daqueles concorrentes, né, de um negócio, de uma marca de carro. Cada um está puxando linguiça, peixe para sua rede, sei lá que é peixe, sei lá, linguiça, sei lá. Cada um está puxando para si. Porque eles não estão preocupados com as almas. Eles estão preocupados, pessoal, com o seu ventre. Eles vivem uma impressão de bem-estar, sabe por quê? Porque o dízimo e as ofertas que o povo está dando, está resolvendo a vida deles. São os fariseus hipócritas. Tudo fariseus hipócritas. As pessoas vão na igreja deles com uma doença, eles falam assim, olha, você vai orar, você vai participar de uma campanha, mas como eles pegam a doença, eles têm a mesma doença que o povo tem, eles não fazem campanha, entendeu? Não faz oração. Eles vão para o bom plano médico deles. Pessoal, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho que falar, meus irmãos. Eu tenho que falar. Eu tenho que abrir a boca e falar. Para alertar você. Para que você tenha cuidado com esses fariseus hipócritas que chegam todo engomadinho, todo de gravata, a paz do Senhor. Oh, graça e paz, meus irmãos. Que fica aí com aquela cara deles na televisão, cheio de pó de arroz, que deveria ser óleo de peroba. Entendeu? Toda hora eles botam uma conta bancária para passar. Toda hora. Uns testemunhos meia boca, uns testemunhos que dá até tristeza de ver. Entendeu? E ficam ali. Mas eles não pregam a reino dos céus. Eles não pregam que Jesus vai voltar. Meus irmãos, saiba de uma coisa. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Vamos nos preparar. E vamos procurar levar essa mensagem de salvação. Tá certo? Que Deus abençoe a todos e até
o próximo vídeo.